Olá, hoje no nosso programa do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, vamos continuar a discussão iniciada no programa anterior sobre o programa Rede Leite. E no nosso encontro de hoje, vamos conversar com a professora Cláudia Meira, que é professora do curso de Economia aqui da Unicruz, e também com o supervisor regional da Emater, o José Cláudio Mota, que também faz assistência em gestão ambiental. Este programa, semana passada a gente fez uma abordagem ampla sobre vários aspectos e hoje a gente quer entender algumas coisas a mais, avançando para que a compreensão do programa seja mais ampla, professora Cláudia. É isso, né? É isso. É importante a gente destacar novamente, né, que o programa da Rede Leite, que começa lá em 2004, se articulando com outra denominação, com outro nome, né? E em 2009, então, ela ganha essa denominação de Rede Leite e articulando, então, e agregando trabalhos e pesquisas de pesquisadores, extensionistas e principalmente produtores aqui da região noroeste do estado, agregando 9 instituições, tanto de pesquisa como de instituições de extensão aqui da região do noroeste do estado. E a partir como a gente já comentou um pouco no nosso encontro da outra semana, a partir então de uma visão, de uma percepção de que a agricultura familiar, produtora de leite, tinha alguns gargalos, né, como a questão da gestão da propriedade rural, a questão da sanidade no meio rural, a questão ambiental, de forma bastante importante, né? A questão social, através da qualidade de vida dessas pessoas, tanto da questão de saúde, como a questão da sucessão no meio rural, e outras questões, e da mesma forma, questões que poderiam ser potencializadas dentro dessa agricultura familiar, dessa região noroeste, e problemas também que vão fora da porteira, né, como problemas de comércio e questões de preço, enfim. Então, pensando no fortalecimento da agricultura familiar, produtora de leite da região, no fortalecimento, no desenvolvimento dessa agricultura, que se articula, então, com esses pesquisadores, extensionistas e com o produtor, que na realidade além de um interlocutor, ele é um ator, talvez não com certeza, o autor principal de toda dessa abordagem, né, da Rede Leite. E outra questão que a gente já havia comentado, mas é importante também ressaltar, que a Rede Leite tem uma metodologia bastante, posso dizer que bastante inovativa aqui, principalmente na nossa região, que é a questão da pesquisa e desenvolvimento, onde a gente leva em consideração o saber do produtor. O produtor é que constrói, junto com o extensionista, junto com o pesquisador, as suas demandas, e através da experiência dele e dos outros dois atores, né, do pesquisador e do extensionista, que se cria ou se procura, então, alternativas para fomentar, então, a propriedade dele. Claro. Sempre bom lembrar e retomar o conceito de que a Rede Leite não é um modelo de cooperativa, e sim uma forma de agregar as várias áreas do conhecimento em favor do setor. É importante destacar novamente que ela não é uma cooperativa, não é uma nova instituição, né? Ela agrega trabalhos e pesquisa. É a força do conhecimento. Exatamente. E a força da rede, né? Eu acho que isso é mais importante. E a força do produtor dentro desse espaço, né? Que, mudando aí o conceito que a gente tinha de vários anos atrás, onde o produtor era um receptor de tecnologias, enfim. Então, são instituições da região noroeste, aqui do estado, que vêm trabalhando juntas para fomentar essa agricultura. E a gente, então, já repassando a palavra para o Mota, né, nosso representante aqui da Emater, aqui na região, temos, então, grupos temáticos que vêm trabalhando para a gente poder definir articulações dentro desses grupos, onde a gente tem, eu sou responsável pela área econômica, estamos fazendo projetos aí a nível de FAPERGS, para trabalhar com a questão da gestão na unidade de produção rural aqui da região. Estamos aguardando, enfim, recursos da FAPERGS, eles tiveram problemas de estrutura lá no prédio, né? Então estão bem um pouco parados com os recursos, estamos aguardando recursos para
dar andamento no projeto, mas o projeto Claro. engloba a unidade da Rede Leite que fazem parte aqui da região do Alto Jacuí. Então, dentro desses grupos, além da área econômica, que eu faço parte, e outros colegas aqui da universidade, nós temos também um grupo de sanidade, que são médicos veterinários e outros profissionais da área que vêm trabalhando dentro dessa área da sanidade animal, da alimentação animal, da questão do social, que envolve desde da sucessão, a qualidade de vida, a questão de saúde e outras questões dentro dessa área. E também, além de outras questões de fora da porteira e de comércio, nós temos o representante hoje aqui da questão ambiental. Poderíamos dizer um interlocutor dessa temática, dessa área, que é o... Claro. E que tem um papel importante, evidentemente, né, nesse contexto e no programa. Olá, Veríssimo, professora Cláudia. É bem importante a Emater aproveitar esse espaço de diálogo, né, para a gente poder salientar a necessidade de abordarmos a questão do desenvolvimento, né, e da propriedade, que tenha como um dos seus pilares a produção leiteira, de uma forma diferenciada do que até hoje aconteceu, né? Até hoje a nossa pesquisa tradicional, nosso trabalho tradicional com a agricultura, ela era linear, descendente, né, e verticalizada, né? Ou seja, quem fazia a determinação do que tem que ser pesquisado, o que tem que ser trabalhado, como é que tem que ser feito, era sempre o pesquisador, né? Isso passava por nós, extensão rural, para chegar até o agricultor, colocando o agricultor numa condição de submissão a todo esse processo, as instituições, as pesquisas, coisas assim. E o programa Rede Leite, que hoje se conhece assim, dessa forma Rede Leite, ele se baseia numa outra estrutura, uma estrutura, vamos digamos assim, triangular, não mais descendente, mas triangular, onde quais são os 3 pontos, né? É a pesquisa, fundamental no processo, a extensão rural e o agricultor, né? Onde eles têm que interagir para que nós tenhamos, dentro do espaço rural, um meio real, tanto de produção como social, né? A experimentação ela tem que ser no meio real, e o meio real é a propriedade rural. Isso não desmerece, muito pelo contrário, eu acho que até, de certa forma, fortalece a pesquisa básica. A pesquisa tem que ser feita dentro dos laboratórios, nas universidades, nas instituições de pesquisa, mas isso só não é suficiente. A gente entende, esse grupo que começou lá em 2004, a partir de algumas pessoas da Emater, algumas pessoas da Embrapa, algumas pessoas da FEPAGRO, algumas pessoas da Unicruz, da Unijuí e outras entidades também, começaram a discutir que se era possível ou não e se acreditou nessa ideia. E hoje, em função dos recursos já que advindos, tanto de nível federal como estadual, das próprias instituições buscando recursos para trabalhar dentro do programa, a gente vê que realmente nós apostamos numa coisa que deu certo, né? É claro que tem muita coisa para ser feita pela frente, mas a base de estruturação, a base tanto dos órgãos de pesquisa, como a professora colocou, Embrapa Pecuária Sul, Embrapa Clima Temperado, FEPAGRO, Instituto Federal Farroupilha, Cooper Familiar, a própria Emater, né? Todas as instituições apostaram e consegue já ver muitos frutos, né? Dentro de onde? Dentro das unidades de observação, que a gente chama que são as propriedades rurais, né? São produtores que ou melhoraram a sua qualidade de vida, em termos de saúde, de alimentação, de organização interna para o trabalho, que é a questão da gestão, mas também, e por que não, na questão de produção, né? Tem propriedades que, a partir do momento que se engajaram no processo, né, triplicaram a produção de leite. Claro, né? Claro. Então, isso tudo também tem reflexos econômicos e sociais, fundamentalmente. E a gestão ambiental, como é que está nesse processo? Isso é, vamos dizer assim, um tema, digamos, polêmico, né? A questão ambiental. Mas a gente não quer tratar, dentro da Rede Leite, da questão da legalidade, né? Isso é um aspecto da questão ambiental. O que nós nos preocupamos, é claro, não podemos desprezar e desconsiderar a questão legal, mas a nossa preocupação dentro do programa Rede Leite, dentro das unidades de observação, que são, na verdade, são as propriedades dos agricultores, que são coisas reais que estão acontecendo no dia a dia, é a vida real ali acontecendo, é pensar também a questão ambiental dentro do meio de produção. Não apenas as áreas de preservação, né, as áreas de proteção legal, vamos dizer assim, que seja a reserva legal, APPs, mas
dentro daquela área de pastagem, daquela área de lavoura, o trato com os animais, os dejetos dos animais, a água que os animais vão consumir, o sombreamento, a gente sabe que as raças que são usadas são europeias, as raças têm uma dificuldade enorme de conviver com os nossos calores de 36, 38, 40, 50 graus ao sol aqui nessa região. Então, até uma questão que já está se debatendo, já tem algumas unidades de observação que estão implantando, que é o sombreamento de pastagens, né? Mas não existem receitas prontas. É isso que a gente está tentando, vamos dizer assim, consolidar na região, é que não adianta o pesquisador ou o extensionista dizer que na propriedade lá do Veríssimo tem que ser assim, assim, assado. Não. Esse sistema que vai ser proposto na propriedade, por exemplo, né, fazendo uma alegoria, na propriedade do Veríssimo, ele tem que estar adaptado às condições de mão de obra, às condições de solo, às condições de inclinação, de insolação, né? Tudo tem que estar harmonizado dentro do processo. E aí sim o pesquisador vai ter que ir lá na propriedade, vai ter que verificar aquilo lá, vai ter que conversar com a assistência técnica, com a Emater no caso, e discutir com a família do agricultor. Bom, a partir daí, como nem tudo é sabido, a gente começa a experimentar nesse campo real que é a propriedade rural, estabelecendo quais pastagens toleram, por exemplo, no caso do sombreamento, um sombreamento maior de árvores, né, para melhorar a infiltração de água no solo, para melhorar a condição, vamos dizer assim, de resistência do animal, as condições inóspitas quase de calor no verão, né? Então são essas questões, de tentar trazer do campo teórico e da pesquisa e da extensão um diálogo, né, de mesmo nível com a família rural para estabelecer para aquele sistema de produção quais as melhores soluções. O que não deixa de ser uma mudança de realidade também, né? Exatamente. Diante desse desafio aí de mudar conceitos, posturas, enfim. Na verdade, é um desafio para as três instâncias, né? É um desafio para a pesquisa, que na sua história, vamos dizer assim, ela foi a determinante de processos, né? É um desafio para a extensão rural, porque a extensão rural também tem um cacuete de aguardar da pesquisa aquilo que tem que ser estendido, levado até o produtor, e o agricultor também, de certa forma, sempre aguardando dessas instâncias, da extensão rural e da pesquisa, o que deveria ser feito lá, né? Então, é um desafio nos três pilares dessa estrutura triangular, né? Por isso que chama pesquisa-desenvolvimento, né? Claro. A pesquisa tem que gerar desenvolvimento, ela tem que ser aplicada à situação da propriedade e tem que estar em comum acordo com as três pontos, três vértices desse triângulo.